É isso aí, gente, já estamos de volta. Olha, eu estou quase ficando íntimo da ONU já, tá? Recebemos a Capitã Márcia recentemente, recebeu o prêmio, né, lá na sede da ONU em Nova York, um prêmio reconhecendo o seu trabalho, a igualdade de gênero, né, no trabalho feito na República Centro-Africana. E agora estamos do lado da primeira brasileira a trabalhar como porta-voz, a presidente da Assembleia Geral da ONU. É uma importância tremenda, não só do trabalho, né, da Mônica, a gente vai conhecer um pouco mais, mas também da própria Assembleia, né? Bom, primeiro, obrigado pela sua participação. A Mônica está passando aqui as férias na cidade, né? E a gente pegou ela aqui para bater um papo, para conversar um pouco, conhecer um pouco dessa história e conhecer um pouco dessa trajetória, né, que traz ela hoje ao cargo, né, de porta-voz da presidente. Bom, primeiro que nós temos muitas estreias aqui, né? Você é a primeira brasileira a ocupar esse cargo, né? É verdade. A presidente, né, é a primeira mulher latino-americana a assumir a Assembleia Geral, né? Acho que a quarta mulher, mas a primeira latino-americana, ela é do Equador, né? Isso. E para a mulher, né, e fazendo uma alusão ao título que a Capitã Márcia recebeu, para a mulher é um momento muito especial na ONU, né? É um momento muito especial. E, em primeiro lugar, Anderson, muito obrigada por esse Eu que convite agradeço, tão né? amável. É um prazer estar aqui em Teresópolis e nessa semana que é o aniversário da cidade. Pois Então, é. a honra é ainda maior para nós. E também a Rosana de Moraes, que fez esse contato tão gentil. É um momento histórico, um momento importante, eu diria. Histórico para a presidente, sim, porque ela é a primeira mulher da América Latina e do Caribe. Ela concorreu representando esse grupo, porque a Assembleia Geral tem um turno de representações de regiões e era a vez da América Latina e do Caribe, e ela foi eleita. E também a quarta na história da ONU. Então, isso significa que, sim, estamos fazendo um progresso, estamos conseguindo avanços, mas ainda no ritmo que precisa ser um pouquinho mais rápido, talvez. Podia ser acentuado, né? Exatamente. Esse ritmo, né? Mas é uma honra muito grande trabalhar para essa mulher, porque ela não só é a primeira latino-americana, o que faz, como você acentuou, uma coincidência interessante, por eu ser a primeira brasileira, né, duas latino-americanas a ser porta-voz dela, mas tenho muita honra e muita alegria de ser porta-voz da presidente Maria Fernanda Espinosa, porque ela também é uma mulher política, e que lida com todas as dificuldades que uma mulher na política agora tem que enfrentar, né, porque são desafios diferentes, eu diria. Mas também ela é poeta. Ela é uma mulher muito preparada, ela é geógrafa e também especialista em meio ambiente. Ou seja, dá para fazer um paralelo, né, com todas essas características da diferença também que a liderança feminina faz. Eu acho que isso é muito importante também a gente lembrar, né? E a Assembleia Geral talvez seja um dos lugares mais desafiadores, né, principalmente para uma mulher. É preciso que se, né, registre a Assembleia Geral, todos os países que fazem parte dela têm condições iguais, né, de atuação. Então, talvez seja um dos únicos mecanismos universais, né, digamos assim, mundiais, que tenham essa característica da igualdade, né, das condições. E isso é muito difícil de se administrar, né, enquanto presidente. E tem uma característica muito bacana também, todas as Assembleias Gerais são abertas pelo Brasil, né? Isso é muito interessante. interessante. Tradicionalmente, gente, é o primeiro país a se pronunciar, né, numa Assembleia Geral. Todos os anos. O Brasil é o primeiro país a falar, depois vem o país anfitrião, que no caso, os Estados Unidos. Então, todos os anos, o presidente ou a presidente do Brasil fazem e são ouvidos por líderes de todo o mundo. Do mundo inteiro, porque nós temos 193 países membros, né? Muita coisa. E você tocou num ponto importante dessa questão da igualdade, Anderson, porque você pode ser um país grande ou um país pequeno, mas você tem o mesmo botão para votar, o mesmo tempo para falar, o mesmo microfone para se expressar. Então, é o órgão mais democrático das Nações Unidas, a Assembleia Geral. E como a gente sempre foi metido a besta, né? Essa coisa do Brasil falar primeiro começou lá atrás na história, né, no começo da Assembleia, porque ninguém queria falar primeiro. E aí o Brasil sempre foi metido a besta, falou, não, deixa comigo, eu começo a falar, deixa que eu comece a falar, e virou realmente uma tradição, isso é muito bacana. Essa questão da igualdade, e a gente teve a oportunidade de conversar com a Capitã Márcia também sobre isso, né, porque a igualdade hoje, mais do que simplesmente algo a ser perseguido nas instituições, nos países, nas nações, ela é uma necessidade real, né? A gente precisa implantar esse sentimento principalmente de igualdade, para que a gente consiga reverter esses processos de degradação
do ser humano de uma forma geral, né? Não estou falando apenas de países em conflito, estou falando de nações em desenvolvimento mesmo, que acabam esbarrando, né, nessa falta de igualdade. Não preciso citar, o Brasil é um país das maiores desigualdades sociais, né, assim, são tremendas. Eu sei que, se compararmos, por exemplo, com a República Centro-Africana, né, que a nossa comandante participou, é até muito boa a situação aqui, mas não é o ideal, é muito longe do ideal, né? E buscar essa igualdade é difícil, né? É muito difícil. A questão da igualdade, ela é importante porque ela promove a inclusão. E a inclusão, ela não é só ela não só beneficia os indicadores econômicos e sociais, mas ela também promove uma diversidade, porque quando você inclui todos os interlocutores, todos os participantes, você tem mais ideias, você tem mais soluções, você tem mais criatividade. Esse é um ponto importantíssimo. Agora, você sabe que essa questão da igualdade que você menciona, Anderson, nós temos na ONU agora uma agenda de trabalho até 2030, que é a chamada Agenda dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17. E essa é uma agenda que a presidente Maria Fernanda Espinosa tem levado com muito afinco, porque além dessa agenda, que é a Carta de Trabalho, nós diríamos o Programa de Trabalho, melhor dizendo, das Nações Unidas até 2030, que é uma agenda também que promove a inclusão, né? Que é o combater a pobreza, erradicar a fome, não é? Promover a educação de qualidade, que é muito importante. A questão da igualdade de gênero aparece lá, ação ambiental, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a gente precisa agir com muita rapidez. Então, a presidente ela tem feito esse trabalho também através de uma campanha global contra a poluição plástica. Porque você sabe que a cada minuto nós estamos aqui conversando, 2 milhões de sacolas plásticas são consumidas, não é? Verdade. Então, ela tem feito esse trabalho, e é um trabalho, uma campanha global. E ela conseguiu, através da liderança dela, mas também do apoio do secretário-geral, que é um português, né? O Antônio Guterres, secretário-geral, ela conseguiu com que a sede das Nações Unidas eliminasse plástico descartável. Então, se você hoje vai Não é maravilhoso? Perfeito. Se você hoje vai à cantina das Nações Unidas, você não encontra mais plástico, talher de plástico, nada disso. É tudo Aliás, descartável. a gente tem visto isso na própria cultura norte-americana também, né? Quem vai a Nova York, né, por esses tempos e vai nos estabelecimentos, parece que isso meio que contaminou, né? E a gente não via isso. Na verdade, Nova York viveu de plástico durante muito tempo, né? E hoje a gente vê uma população revendo essas atitudes, né? E a consciência do cidadão, né? E assim, é uma coisa... A gente está vivendo esse problema das sacolas plásticas aqui no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro. Você que está aí, né, reclamando no supermercado, poxa, mas eu tenho que pagar pela sacola. Gente, em algum momento a gente ia ter que pagar, né? Não dá para a natureza ficar pagando essa conta o tempo todo. A gente mostrou um dado aqui, em 2050, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que ser feita para ontem, né? Então, se nós temos que usar as sacolas permanentes, que nós usemos as sacolas permanentes, né? Muita gente aí está aderindo a essa questão do uso da sacola permanente, isso é perfeito. Olha, não é uma questão só do Estado do Rio de Janeiro, a gente está falando da ONU, né? Uma das entidades mais importantes do planeta, também com essa briga em mãos e com uma agenda para até 2030, pelo menos, a gente reverter esses prejuízos que a nossa geração, né, de uma forma geral, acabou causando ao meio ambiente. Eu falo nossa geração, é claro, a geração anterior também poluiu muito, a que passou também poluiu muito, mas a nossa geração em especial, né, fez um estrago muito grande na natureza, né? E que bom que a gente tem uma ONU se preocupando com isso, né, Mônica? Porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? E é uma questão também de saúde pública, não só de cuidar da natureza, do meio ambiente, de você promover a sustentabilidade para a geração atual, para as futuras gerações, mas também de saúde pública. Como você tocou nesse assunto da questão do até 2050, se nada for feito, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Pensa nas consequências para as comunidades pesqueiras, para a própria alimentação do dia a dia, né? Para a nossa alimentação. Para a nossa alimentação, também para a economia, porque essas comunidades sobrevivem Claro. desse pequeno comércio. Mas uma das preocupações também da presidente Maria Fernanda Espinosa, Anderson, é exatamente esse ponto que você tocou, aproximar as Nações Unidas das pessoas e aproximar as pessoas das Nações Unidas, porque é para as pessoas pelas quais a gente trabalha. Né? É o fim do trabalho, é esse, exatamente. Né? Com as pessoas.
É uma organização intergovernamental, como a gente falava, 193 países, mas esses países são representados por populações. E a Carta da ONU ela começa dizendo "We the peoples", nós os povos, e nós os povos somos nós. Então, essa preocupação dela, e por isso ela estabeleceu 7 prioridades. A questão da igualdade de gênero, que a gente já falou, muito importante, né? A representação das mulheres na política, com cargos eletivos, mas também na mesa de decisões. Porque você sabe que quando uma mulher participa, quando ela tem a oportunidade de participar de uma negociação de paz, e você que entrevistou a comandante sabe disso, o processo de paz, a paz que vem depois desse acordo, tem 15 anos a mais de durabilidade do que se ela fosse negociada só por homens. Porque não é uma negociação superficial, né? A mulher vai fundo nessa negociação, né? Ela vai fundo. Não tem espaço para preguiça, não, né? A verdade é essa. E por isso essa inclusão é importante, uma parceria de homens e mulheres. Claro. E quando a gente fala em igualdade de gênero, é 50-50. 50-50, é uma igualdade realmente. realmente. Igualdade de verdade, né? Não é igualdade maquiada, né? É igualdade de verdade. E, além disso, a segunda prioridade dela são migrantes e refugiados. Ela conseguiu apoiar, passar o Compacto Global de Refugiados, o Pacto Global para migrantes e uma migração segura, ordenada e regular, que é muito importante. Claro. Hoje o mundo tem, gente, você que está aí em casa, 258 milhões de pessoas que vivem fora de seus países de origem. E elas precisam de um mecanismo para protegê-las e assisti-las. E também a questão dos direitos das pessoas com deficiência, a questão do trabalho decente, muito importante hoje em dia. A gente vai precisar gerar, Anderson, até 2030, 600 milhões de novos postos de trabalho. Isso é um número muito importante que requer uma parceria do setor público com o setor privado, não é? E também do engajamento da sociedade civil. E a outra prioridade dela é juventude, paz e segurança. E você vê que essas prioridades elas se entrelaçam, porque quando o jovem... Totalmente ligadas, né? Totalmente ligadas. Quando o jovem tem um emprego, ele não vai... dificilmente ele vai se deixar levar por radicalismo, por ideologias que vão acabar prejudicando esses jovens e prejudicando a sociedade, não é? E também a questão da revitalização das Nações Unidas, extremamente importante. A ação ambiental a gente já falou, né? E revitalizar a ONU, trazer a ONU para mais perto das pessoas, uma ONU mais ágil, mais rápida. A gente tem trabalhado por isso. É um órgão dos anos 40, né? Começou lá atrás, precisa dessa revitalização, sem dúvida nenhuma, mas é absolutamente imprescindível para a nossa nação, né? Assim, a gente não consegue mensurar muito o trabalho da ONU, porque, primeiro, que muita gente não conhece, né? Por exemplo, a Assembleia Geral é um dos órgãos, né, das Nações Unidas, que tem diversos órgãos. Tem a Acnur, por exemplo, que trabalha com a questão do refugiado. Você tem vários segmentos dentro da ONU que fazem um trabalho quase que silencioso mundo afora, mas que acabam fazendo com que, né, esse nosso planetinha aqui siga num caminho de prosperidade, de igualdade, né? Não fosse esse trabalho quase silencioso da ONU, nós teríamos problemas sérios, como tínhamos problemas muito sérios antes da necessidade, né, da implantação da ONU. A ONU surge num contexto de um mundo desordenado, um mundo assolado por guerras e seus efeitos, e aí, né, pensadores daquela época, e aí extremamente competentes, né, tiveram a ideia de, peraí, nós precisamos de um órgão que dê um centro para este planeta, né? Apesar de sua diversidade, e graças à sua diversidade tem a possibilidade de ter um órgão que regule tudo isso. E a gente tem muito orgulho de saber, né, que temos brasileiras lá trabalhando tão bem, né? O teu trabalho é maravilhoso como porta-voz, de verdade mesmo. Para a gente é um sentimento de representação mesmo, né? Quando a gente te vê lá, né, apresentando a presidente, fazendo, né, esse intermédio com o mundo inteiro, a mídia do mundo inteiro. Ela trabalha com notícia, tá, gente? Tudo que é relacionado ao ONU Brasil, né, em termos de notícias, tem um pouquinho do teu trabalho, né, Mônica? Porque eu sou chefe da ONU News em português, né? Em português, então... Qualquer notícia sobre a ONU da nossa língua sai lá de Nova York. Então...
enfim. E pessoas como você, Anderson, eu queria dizer também, a Rosana, os comunicadores aqui, do Jornal Diário, da Diário TV, nos ajudam a levar a ONU para mais perto das pessoas. Quero que você, quando você explica a ONU, como ela é, de uma maneira bem próxima do seu telespectador, do seu ouvinte, usuário também aqui dos serviços, você nos ajuda. Então, isso para nós também é um motivo de orgulho, um motivo de alegria e também, obviamente, de gratidão. Muito obrigada pelo seu apoio. A gente que agradece, né? E lembrando também, né? Quando você estiver por aqui, dá uma passada para a gente bater um papo. É um grande prazer sempre te receber. Parabéns pelo teu trabalho de verdade, né? E a gente fica muito feliz com a tua presença aqui. O prazer é todo nosso. Em nome da presidente da Assembleia Geral, a presidente Maria Fernanda Espinosa, eu gostaria de agradecer a você, aos seus colegas e também dar os parabéns de novo a Teresópolis, uma cidade brilhante, que nos alegra tanto, uma cidade acolhedora, bonita, com tanta história. E, claro, sempre que voltar aqui, terei o prazer de revê-los. Será muito um obrigada. grande prazer, sem dúvida. Obrigada. Obrigada a você, Anderson. A gente vai para o intervalo comercial, que a gente tem muita coisa ainda pela frente, né? Vamos falar de muitas coisas, além, é claro, do aniversário da nossa cidade. O intervalo é bem rapidinho, já já a gente está de volta.